Olá, vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre férias em dobro. É algo que ainda gera muita dúvida sobre determinados procedimentos a serem realizados, não sobre apenas o pagamento, ou quando que deve ser pago, mas no procedimento de cálculo, né? Então, hoje a gente vai fazer uma aula muito esclarecedora para vocês, para que vocês possam tirar aí as dúvidas de uma vez por todas. Em todas as vezes que ocorrer, o que ocorrerem, vocês podem então fazer com que o processo flua de uma forma bem tranquila. Vamos lá. Eu trouxe aqui a questão do aspecto legal, que é muito importante, ok? O aspecto legal ele está no artigo 137 da CLT, ok? Que é o artigo que diz quando que uma empresa deve efetivamente realizar o pagamento em dobro, tá? Ao empregado. Ou seja, quando o empregado não tiver cumprido ou gozado suas férias dentro do período concessivo, nós vamos falar exatamente os conceitos, novamente, só para vocês relembrarem quais são os conceitos dos períodos relacionados às férias, que é o período aquisitivo, período concessivo e o período de gozo. São esses três períodos que normalmente a gente coloca como base na nossa aula que fala sobre férias, ok? Para que vocês possam ter muito claro o que a gente trata nesses pontos. Então, o aspecto legal, a gente vai trazer o texto do artigo 137 da CLT, quando a gente tratar o exemplo de cálculo. Tá? De qualquer forma, você já sabe que o que trata o assunto férias em dobro é o artigo 137. Pois bem, um ponto importante para quem trabalha em departamento pessoal é a organização, é o controle dos vencimentos para que se evite a dobra. Ok? Então, as empresas que possuem um software que faz a notificação automática, o usuário vai receber um e-mail sobre esse tema, dizendo que o empregado XYZ terá o seu período de vencimento das segunda férias dentro de 180 dias. Ele já sabe que nos próximos 6 meses vai vencer, então ele tem que colocar funcionário de férias dentro desse período. Quem não tem isso deve, e aí eu oriento, deve concentrar isso através de uma planilha de Excel, e depois a gente vai até colocar um modelinho de planilha de Excel para que você possa fazer esse controle, aonde você vai ter que ter uma rotina de revisão mensal de funcionários que estarão com férias vencendo em dobro dentro de X dias. E aí você tem que ter, cada empresa define um prazo que deve tomar ciência com antecedência. Então, tem empresas que quer saber, ó, vai dobrar férias daqui 6 meses. Então, ela já quer ser comunicada 180 dias antes. Tem outras empresas que, não, eu preciso ser notificado com 90 dias. Então, dentro de 90 dias, esse empregado vai ter que gozar as férias dele. Então, você precisa ter esse controle, essa organização para evitar essa dobra. Ok? E aí, vamos relembrar aqui que é um período aquisitivo e que é um período concessivo. Tá bom? O período aquisitivo é aquele período de 12 meses trabalhados a contar da data de admissão. Então, o empregado foi admitido hoje, contando 12 meses à frente, ele completa ou completará um período aquisitivo, ou seja, ele adquiriu o direito de férias, de gozar férias. Okay? Então, os primeiros 12 meses é um período que ele adquire. Nesse período, ele não goza férias. Ele está num processo de aquisição. No período que inicia, primeiro dia após o término do período aquisitivo, inicia-se
uma abertura de um novo período aquisitivo, mas inicia-se também o período concessivo. Então, ele já está iniciando uma nova etapa para adquirir um novo período, ou seja, para completar o segundo período. Mas dentro desse ciclo, após o primeiro período aquisitivo, inicia-se, então, o período concessivo, que são 12 meses, que a empresa tem como prazo legal para conceder o direito de gozo. Então, o empregado deve gozar dentro dos próximos 12 meses. A gente sempre dá o prazo de que o período concessivo é de 11 meses. Por quê? Porque ele vai gozar, se ele gozar no último mês do ano, ele goza dentro do 12º mês do período concessivo. Então, ele não vai cair num outro período que daria o direito de pagamento em dobro, ou da penalização da empresa em pagar essas férias em dobro. Então, vamos recapitular. Período aquisitivo, 12 meses, a partir da data de admissão. Os 12 meses subsequentes é o período que a empresa tem para conceder o direito de gozo. Então, a gente coloca o prazo de 11 meses para que, dentro, se ele iniciar no último mês, ele vai cair ainda dentro do período concessivo e não tem risco de dobro. Então, esses são os dois períodos importantes que você deve saber. Então, trazendo aqui como um exemplo, né, do que a gente falou, 12 meses a partir da admissão, concessivo, 11 meses após completar um período aquisitivo. Ok? Então, guardem esse conceito. Importante, tá? As férias não pagas, as férias serão pagas em dobro quando o empregado gozar as férias fora do previsto no artigo 134, que trata o período concessivo, ok? Então, o artigo 134 vai tratar o período concessivo, que é o quê? Período concessivo é que dentro do período de 12 meses após ele adquirir o período aquisitivo, ele deve gozar as suas férias, tá bom? Então, vamos avançar para que vocês possam ter mais lucidez para a nossa explicação aqui, que é o objetivo dessa aula. Dias em dobro, tá? Serão contados os dias em dobro, aqueles que forem gozados após o período concessivo, ok? Então, a gente vai falar aqui sobre pessoas que gozam férias após o período concessivo, ou seja, ele tinha 12 meses para gozar férias naquele período, e ele não gozou nem um dia ali naquele período, nem foi fracionado, não teve nada. Ele vai gozar todos os meses, todos os dias, perdão, após o período concessivo. Então, esses dias serão, esse pagamento de férias deverá ocorrer em forma dobrada. Dias proporcionais ocorrerá quando parte dos dias forem gozados dentro do período concessivo e parte após. Então, vamos supor que dentro do período concessivo o empregado tinha 30 dias de direito de férias, ele gozou 10 dias dentro do período concessivo, não atentaram para o restante, ou lembraram em cima da hora e ele já saiu de férias já no final do período concessivo e o restante dos dias caíram lá no novo período. Então, esses dias que ele gozou dentro do período concessivo, isso é comum, férias normais, e os dias que passaram do período concessivo, a gente vai ter um exemplo prático, tá, para vocês verem. Os que passaram, esses sim serão dobrados. Ok? Bom, 30 dias em dobro ocorrerá quando os 30 dias forem gozados totalmente após o período concessivo. Nós já comentamos sobre isso. Então, guardem esses conceitos para que vocês possam saber como conferir aquilo que o sistema vai fazer. Perfeito? Então, fique atento nisso. Na próxima aula, nós vamos fazer um exemplo ou cálculos exemplificando, ok? O processo de pagamento em dobro para período integral
30 dias, ou seja, ele usou 30 dias após o período concessivo, e caso em que a gente vai encontrar um pagamento fracionado, ok? Então, a gente vai parar por aqui, ok? Para que a gente volte na aula prática, onde a gente efetivamente vai falar sobre a forma de cálculo desses dois casos. Nós temos uma informação aqui, nesse slide, sobre o nosso canal no YouTube, né? Então, se você nos, não conhece ainda o nosso canal no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, que é o Rota do Departamento Pessoal. Você pode se inscrever e o nosso site, que contém aí tudo que a gente tem direcionado para DP e RH, é o rotadodp.com.br. Então você pode se inscrever lá e a gente se vê então na aula de